Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês 5 características de um cristão de uma forma bem prática que eu aprendi em uma das pregações da igreja e quero compartilhar com vocês. A primeira delas é: o cristão deve ser um soldado de Cristo. Em que sentido? No sentido de abrir mão das suas próprias causas para atender as causas de Deus. Eu acho isso maravilhoso. Alguns dias atrás eu estava ouvindo uma pregação sobre milagres e a pastora dizia: o milagre não é para quem precisa, o milagre é para quem quer e para que esse milagre seja usado para a glória de Deus. Então, Deus não existe para nos servir no sentido de fazer as nossas vontades. O que a Bíblia diz é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e que as coisas acontecem para o nosso bem. Mas isso não significa que não tem um propósito por trás, né? No meio do propósito, aquilo volta em benefício para nós, embora muitas vezes esse trajeto não seja fácil, né? O trajeto de um soldado não é fácil. Então, um soldado pode voltar da guerra com vitória, mas não é fácil ir para uma guerra. Então, ser um soldado de Cristo é uma característica do cristão. Uma outra é ser disciplinado, ser um atleta disciplinado. E para a gente ter disciplina, a gente precisa conhecer as regras. Então, é tão importante a gente ler a Bíblia, porque alguns anos atrás, antes de eu ganhar a Bíblia, eu não conhecia as regras do mundo espiritual, não conhecia as regras de Deus. Eu simplesmente tinha uma ideia de quem Deus era e achava que era daquele jeito. Mas as regras estão escritas na palavra. Se eu não conheço a palavra, eu não conheço as regras. E uma das regras é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem não conhece essa regra, às vezes se perde, se zanga, se revolta com Deus, como já aconteceu comigo. Eu achava que o simples fato de eu ser cristã, de eu amar a Deus, ia fazer com que todos os meus pedidos fossem atendidos, independente disso estar conectado com a vontade de Deus. O próprio Jesus falou: se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça como eu quero, mas faça a sua vontade. O próprio Jesus passou por uma dor muito grande e abriu mão do que ele gostaria que acontecesse, vamos dizer assim, na porção homem dele, mas se não for para ser assim, que seja da vontade de Deus. E é muito importante também que a gente se conheça as nossas forças, as nossas fraquezas, e quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais ele revela isso para nós. Não são as pessoas que convivem com a gente que revelam quem nós somos, porque essas pessoas vão revelar a partir da percepção delas. Às vezes você mudou muito, você não tem as mesmas reações que antes, não pensa mais da mesma forma, mas essa pessoa ainda te vê como a você de 10, 15 anos atrás e fica reafirmando aquilo pra você, embora você já tenha mudado. Então, quanto mais você se relaciona com Deus, mais ele revela verdade sobre você. E isso é uma coisa muito importante, que a gente deseje verdadeiramente que Deus mostre quem nós somos, nossos erros, nossos pontos fracos, nossas fragilidades, aquela coisa que a gente está mais suscetível a pecar. Como terceira característica, o cristão deve ser como um lavrador que trabalha arduamente, porque Deus não vai fazer o trabalho que é nosso. Ele faz a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E aqui está dizendo: esforço pessoal mais direção de Deus é igual ao sucesso. O semeador precisa conhecer o solo onde ele vai lançar as sementes e lançar as sementes, né? Deus precisa que a gente faça algumas coisas. Me veio até aquele momento em que as mulheres correm para tirar Lázaro, né? Lázaro morre, Jesus ressuscita, e eles mandam as mulheres tirarem a pedra, as pessoas tirarem a pedra, né? E as irmãs de Lázaro falam: já fede e tal. Acho que Deus precisava pedir alguém para tirar a pedra, mas ele escolheu fazer dessa forma, ir fazendo a obra dele como nós, como cooperadores. A Bíblia diz que nós somos cooperadores com Cristo na obra dele, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte. E a Bíblia diz também que há tempo para todas as coisas. Há um tempo da gente fazer e há um tempo de Deus fazer. E também, quanto mais conexão, mais intimidade a gente tem com ele, mais a gente entende isso, porque muitas vezes a gente não consegue ter o tempo de descansar em Deus, para deixar aquele tempo dele agir. Uma quarta característica: o cristão tem que ser obreiro, né? Fazer o que precisa ser feito, não só trabalhar, mas decidir, aqui no sentido de tomar as decisões, no sentido de sair da zona de conforto, de buscar recursos que você não tem, conhecimento, proximidade com pessoas que possam te ajudar. E em quinto, o cristão deve manejar bem a palavra, ser estratégico, ser sábio, se calar, não deixar que as emoções tomem conta. E mais uma vez, para isso é importante que a gente se conheça e conheça também a palavra de Deus, porque muitas vezes é difícil, dentro de um relacionamento ou uma situação, você querer convencer a pessoa de que você tá certo. A pessoa quer convencer você com os argumentos dela e você quer convencer com os seus. Mas quando você usa argumentos bíblicos, ela não tem que argumentar. Tá na Bíblia, é assim, eu vou fazer desse jeito, e aí você deixa o resto com
com Deus. Então eu quis compartilhar isso com vocês porque é um passo a passo muito didático, muito simples, prático, e se a gente buscar aplicação no dia a dia de cada um desses pontos, a gente evolui muito e conquista muito terreno, vamos dizer assim, para o reino de Deus. Então, só para resumir, ser um soldado de Cristo no sentido de abrir mão das suas próprias causas e lutar as causas de Deus, ser um atleta disciplinado, conhecer as regras, seguir as regras, lavrador que trabalha arduamente. Até quando a gente está deixando Deus trabalhar, a gente está trabalhando, porque é o momento que a gente trabalha a nossa mente, trabalha o descanso. O quarto, ser um obreiro, agir, tomar as decisões, buscar os recursos certos. E o quinto, manejar bem a palavra, buscar conhecimento e sabedoria para alinhar as nossas emoções ao que Deus quer que a gente faça. É isso, um beijo.